Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. Hoje eu vou trazer a atualização do Benjamin Fonfort, ficou pendente a maior parte. Também espero trazer para vocês algumas informações pertinentes de exopolítica. E com relação ao shopping, que sabe que teve uma repercussão muito grande, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, com relação àqueles supostos seres gigantes, espectrais, e na verdade eles eram seres das sombras, porque pareciam vultos que apareciam e reapareciam do nada, e mesmo assim não foi registrado nenhuma foto de perto, apenas o registro de um drone a mais de 200 metros de distância. É um caso bastante peculiar e nós iremos analisar minuciosamente o ocorrido, trazendo também a opinião da Helena Danã sobre este mesmo assunto. Vamos falar também sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, grandes movimentações, questão financeira na Europa, os agricultores alemães totalmente revoltados, um grande reboliço dentro da Europa. E a gente vai falar também sobre o Nation News da Helena Danã, que fala sobre STEMS, a situação do quinto quadrante estelar da nossa região, do nosso quadrante, próximo aqui do nosso sistema solar, no caso STEMS 4, que está pendente ainda, e é um caso bastante interessante. Por quê? Segundo a Helena, STEMS 4 está sendo sitiada por SICARs, então SICARs mudaram o seu modus operandi, estão tentando invadir diretamente, abertamente, 3 planetas, 2 foram resolvidos, mas o caso do STEMS 4 está pendente ainda. E isso está gerando um impasse com a aliança, com a Federação Galáctica de Mundos, os Anunnakis e também os Negumac. Então a Federação Galáctica de Mundos, ela tem um protocolo para resolver essas questões. E primeiramente, ela vai recorrer à diplomacia, sempre faz assim. Então já é um padrão dentro da Federação Galáctica de Mundos. Só que os Negumacs não estão contentes com isso. Os Negumacs querem simplesmente liquidar os SICARs de uma vez por todas e simplesmente pular a etapa diplomática. Eles não querem saber de diplomacia, de negociação alguma. Eles querem realmente liquidar os SICARs definitivamente, e esta opinião é endossada pelo Império Anunnaki. O Império Anunnaki também tem a mesma opinião, tanto Enki, assim como o rei Anu. Então eles querem resolver essa questão de forma definitiva. E a Federação Galáctica de Mundos não quer abrir mão do seu protocolo de negociação e de diplomacia. Então, primeiramente, a priori, eles irão recorrer à diplomacia. A alegação dos Anunnakis e dos Anunnakis e dos Negumac é o seguinte: eles estão alegando que os SICAR simplesmente não cumprem os acordos. Então já foram feitos outros acordos no passado e eles têm um histórico realmente negativo neste sentido, retrospecto péssimo. Eles sempre descumprem os acordos firmados. E como eles sempre descumprem os acordos firmados, os Negumacs não querem negociação nenhuma. Eles simplesmente querem ir lá e destruir, exterminar todos os SICARs, mesmo porque eles estão fragilizados no momento, porque eles não têm os Maita, não têm mais os Greys negativos, os Downs, que são conhecidos como os Downs, como seus aliados no momento. Então estão isolados, estão sozinhos, fragilizados, e esse seria o momento ideal para aniquilar todos os SICARs de uma forma definitiva, ou seja, destruir o Império SICAR. Então está tendo esse impasse, estão dialogando, então a Federação Galáctica de Mundos está no impasse junto com a delegação dos Negumac e também dos Anunnakis, estão tentando elucidar o que eles vão fazer, o que eles estão tentando decidir, estão se reunindo para tentar chegar num consenso. É isso que se trata. Então ali estão reunidos a Federação Galáctica de Mundos, os Negumac, os Anunnakis, estão ali tentando, deliberando entre si para chegarem a um denominador comum com relação a esta questão. Então, por hora, ainda está pendente. Muito bem. Meus amigos, falando sobre leis, a primeira diretiva da Federação Galáctica de Mundos, tem uma live no acervo do canal inteira, são mais de 1h30, 1h40, só tratando desse assunto, tá? Porque é um assunto um tanto complexo. Não diria tão complexo, mas requer um certo estudo. Tá ok? Muito bem. E, aliás, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão hoje também. A gente vai aproveitar o ensejo. Muito bem. Vamos decolar a nossa espaçonave. Decolando a nossa espaçonave. Aqui. Vou começar com esse post da Helena Danã.
Danan, que já esteve presente no canal em 2 ocasiões diferentes. É absolutamente ridículo e principalmente embaraçoso como o desaparecido Estado Profundo armou esta pegadinha alienígena no shopping de Miami. Sim, seriamente. Distraindo você da verdadeira divulgação e interferindo para ridicularizá-la. Ao mesmo tempo, alimentando seu falso plano de invasão alienígena. Aliás, foi prometido pelo Elner Van Braun. Sua secretária pessoal esteve no Disclosure 1.0, presidido pelo Dr. Gui. Carol Rose, exatamente, essa. Eles certamente usaram a tecnologia holográfica Bluebeam, atores fantasiados ou simplesmente manipulação da mídia de massa. Por favor, não caiam nessa. Palavras aqui da Helena Danan. E a Helena Danan tem razão nesse requisito, tá, meus amigos? Existem muitas discrepâncias nesta manifestação, nesta aparição. E nós vamos delineá-las nesse exato momento. Miami, uma grande briga entre adolescentes. Então, como que foi? Vamos entender todo o cenário. Vamos fazer uma reconstrução de todo o cenário aqui, para a gente poder fazer uma análise. Aqui, Miami, uma grande briga entre adolescentes. Uma briga, gangue de adolescentes, rivais, entraram em briga. Bastante comum isso nos Estados Unidos. E causou caos aqui no local, no shopping center, no centro de Miami, na noite de segunda-feira. Olha, bem recente. No entanto, os usuários das redes sociais afirmam que se seguiu foi algo muito mais extraterrestre. À medida que a luta atraiu uma forte presença policial, aliás, foram registradas mais de 40 viaturas no local, aproximadamente, na área naquela noite, rumores rapidamente se espalharam pelo X e outras plataformas de mídia social, sugerindo que a polícia não estava lá para lidar com um grupo de adolescentes desordeiros, mas sim alienígenas sombrios, de 2,5 a 3 metros de altura, como seres das sombras. Falando em seres das sombras, alguns anos atrás, havia muitos relatos, inclusive no YouTube, falando sobre esses ditos seres das sombras, que aparecem no quarto das pessoas, na sala, na surdina da noite, na calada da noite, aonde parecem espectros sombrios. É como sombras que andam pela casa e ficam observando as pessoas. Bem interessante este detalhe. Prestem bastante atenção que a gente vai usá-lo lá na frente. Então, uma peça importante para a gente desvendar este mistério. De acordo com um vídeo amador postado online, há momentos em que uma grande criatura pode ser vista à vista de todos em frente à entrada do shopping. Quer dizer, uma criatura de 3 metros, 2,5 metros na entrada do shopping e ninguém conseguiu tirar uma foto de perto. É complicado, né? Fazendo com que muitos conspiradores online postem suas opiniões sobre exatamente o que aconteceu naquela noite de segunda-feira. Muito bem. Todo mundo tem celular, concorda, meus amigos? Com certeza. Hoje em dia, praticamente todas as pessoas, até os mendigos, têm celular. Mas internet. Mas ninguém tem um vídeo de perto do alienígena de 2,5 a 3 metros no shopping de Miami. Ninguém conseguiu registrar. O único registro foi esse aqui, meus amigos, de um drone. Tá? Aí o drone realmente conseguiu registrar esta entidade. Né? Vamos colocar assim. Interessante isso daí, né? Então imagine vocês, várias viaturas de polícia ao redor, pessoas, e ninguém conseguiu registrar uma mísera foto de perto. Apenas um registro de um drone. Isso é bem complicado, né? Isso não faz muito sentido. Vamos convir aqui, né, meus amigos? Não encaixa. Não encaixa mesmo. Continuando, Dr. Eric Davis confirma que ele foi a principal fonte de conhecimento de David Grush sobre programas classificados de recuperação de OVNIs. Corrobora o memorando. Mas voltando aqui, meus amigos, eu já vou falar sobre essa questão aqui, do post do Michael Salla. Vamos entender o seguinte. Esses seres também foram registrados como seres da sombra. Se você for linkar essa informação com os reptilianos e draconianos, os draconianos e reptilianos, segundo vários denunciantes, inclusive o Preston Nichols confirma isso, o trabalho da doutora, a doutora também, que fez mais do livro O Lado Negro do Cupido, também fala a respeito disso, a doutora Carla. Meus amigos, Tanner, a doutora Tanner, ela fala o seguinte, que os reptilianos draconianos, eles ficam na meia fase, eles ficam entre o físico, entre o material e o não material. E eles se manifestam como seres sombrios, gigantes, exatamente de 2,5 metros a 3 metros de altura. Como esses seres sombrios já não se fazem presentes no planeta Terra, segundo a Helena Danan e outras fontes independentes, então da onde que veio esses seres? Segundo o Preston Nichols, essa tecnologia foi dada para os militares negativos pelos reptilianos e draconianos. Então, seres humanos podem ficar entre o material e o espiritual, entre o etérico e entre o físico, na meia fase. E na meia fase, esses humanos iriam se manifestar como sombras vivas, sombras que caminham, totalmente autônomas. Seria exatamente isso.
Sem falar também que poderia ser simplesmente um show holográfico dos escuros. Também é uma hipótese a ser considerada. Prestem atenção, meus amigos, aqui. Figuras escuras como sombras. É, exatamente isso. A testemunha lembra-se de ter olhado para trás e visto figuras negras e escuras que pareciam estar se movendo em sua direção. Sombras autônomas que estavam andando no meio da rua, quase entrando e saindo da realidade. No momento em que os tiros começaram a soar, a grande mídia já começou a falar sobre fogos de artifício, em oposição às testemunhas oculares que estavam lá. Então, além dessas sombras, essas entidades dispararam alguma coisa, como se quisessem, de fato, chamar a atenção. E o objetivo era esse mesmo, chamar a atenção. Então, tudo indica, meus amigos, que isto foi uma operação psicológica do estado profundo para testar a reação das pessoas numa eventual invasão alienígena, ou seja, uma invasão fake. É isso que se trata. O que você acha que aconteceu? Porque a grande mídia está sincronizando suas histórias, mas parece estar deixando de fora que helicópteros negros também estavam lá. Relatos iniciais mencionam adolescentes e fogos de artifício. Foi inicialmente relatado que o distúrbio pode ter sido causado por pequenos soltando fogos de artifício. Mas à medida que a história se desenrola, torna-se evidente que há mais nessa misteriosa ocorrência. E está aqui a fonte para vocês. Então, como eu havia dito, meus amigos, o Emily Smith, vários denunciantes, o próprio Preston Nichols, que fez parte do projeto Montauk, fala dessas entidades, que são seres das sombras. Então, os seres extraterrestres concederam essa tecnologia para os militares escuros, que também conseguem ficar na meia fase. Ficam entre a fisicalidade e seres etéricos, ou seja, ficam na meia fase. E estando na meia fase, eles irão se manifestar como seres das sombras, ou sombras que caminham sobre a Terra. E alguns anos atrás, não é difícil de você achar, existem vários relatos de pessoas que viram sombras nos seus quartos. Segundo a doutora Tanner, no livro Lado Negro do Cupido, essas sombras sugam a energia vital das pessoas. É este o objetivo. E elas induzem as pessoas a terem relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos. Então elas entram nos sonhos das pessoas, esses seriam os incubos e os sucubos. Olha que interessante. Mas no caso, os sucubos e incubos eram seres extraterrestres no passado e agora também podem ser seres humanos. Porque, afinal de contas, essa tecnologia foi dada para os humanos, pelos extraterrestres. E é uma forma de sugar, extrair a sua força vital, como vampiros. É, exatamente isso, como vampiros. E eles podem programar a sua mente para que você, vamos supor, meus amigos, isso é um assunto bem complexo, uma hora eu vou ter que falar só sobre isso. A doutora Tânia comprova isso. Ela estudou mais de 2.000 casos de abdução no passado, isso nos anos 90, e ela detectou que as abduções eram feitas, presta atenção, a maioria das abduções eram feitas para implantar relacionamentos ruins. Porque esses seres se alimentam de energia negativa. E a melhor forma de você gerar energia negativa é através de relacionamentos tóxicos e ruins que se arrastam durante anos e anos e anos e não chega a lugar nenhum. Então essa é a melhor forma de você gerar energia negativa. E quanto mais energia negativa, mais alimento para esses seres. E os militares escuros se interessaram muito em compreender, entender e realmente poder utilizar esta tecnologia também para objetivos sombrios. Entenderam, meus amigos? Muito bem. Vamos para o próximo. Um artigo do Spectre Grã-Bretanha revela que intrigante plano de divulgação... É muito interessante isso aqui. Isso aqui eu tá um slide aqui, ficou fora do lugar, mas tudo bem. Agora vamos voltar aqui para o Dr. Michael Sala. Dr. Eric Davis confirma que ele foi... E esses seres, voltando aqui para o assunto, meus amigos, esses seres, eles, além de implantarem e programarem a pessoa para ter relacionamentos ruins, como que eles fazem isso? Eu vou explicar. Vou explicar direitinho. Segundo a doutora Tanner, não é segundo, não sou eu, Dela Demis falando, Iana que tá falando. Eles entram no sonho da pessoa, vamos supor de uma mulher. E nesse sonho, ela sonha com um homem maravilhoso, lindo, com perfil, ele fala de um jeitinho, e ele faz com que a pessoa se apaixone por essa pessoa no sonho. E isso às vezes é inconsciente, às vezes a pessoa sequer lembra disso. Aí no outro dia, essa pessoa aparece. E ela encontra no jantar, encontra no meio da rua, aí linka uma coisa com outra, como se o inconsciente simplesmente a pessoa fica apaixonada. Então isso já está pré-programado na sua mente. E eles preparam pessoas para se encontrarem, para destruir casamentos, para ter amantes, para ter relacionamentos ruins, por exemplo, tem pessoas que vivem num relacionamento, são traídas durante 20, 25 anos e permanecem no mesmo relacionamento, ou seja, isso é um banquete para os seres escuros. Então é muita energia negativa e eles realmente sugam a força vital das pessoas. Isso aí é bastante interessante. E eles fazem isso implantando anexos dentro das pessoas. Anexos. Que é uma espécie de retransmissor de energia negativa. Aliás, esse é o papel da Eliette. A Eliette, nos seus atendimentos, ela faz exatamente isso. Ela extrai esses anexos.
e desfaz a programação mental, né, que é muito importante. Porque além da matrix geral, existe também a matrix pessoal. Também precisa ser desfeita. Excelente. Aqui, um artigo de espectador da Grã-Bretanha revela um intrigante plano de divulgação oficial apoiado pelo establishment científico britânico, que anuncia a descoberta de vida extraterrestre em exoplanetas, antes de revelar que os ETs estão visitando a Terra. O autor escreve que o suposto plano de divulgação é assim: primeiro, os poderes constituídos de ilusão casualmente que um planeta a 1 bilhão de quilômetros de distância provavelmente abriga alguns insetos nas nuvens, ou seja, algo profundo, mas não ameaçador. Quando nos acostumarmos com isso, seremos informados de que encontraremos uma assinatura tecnológica, indicando vida inteligente, não extraterrestre, talvez transmitindo ondas de rádio ou enviando sondas, o que é preocupante, mas ei, nós lidamos com os micróbios, com os micróbios. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês lembram, daqui a pouco, quem acompanha o canal, que um astronauta britânico falou que muito provavelmente o telescópio James Webb já identificou bioassinaturas e isso seria divulgado agora no ano 2024. Então ele acredita que a priori serão micróbios, depois seres inteligentes, para que as pessoas possam se adaptar. É um condicionamento psicológico para que a humanidade possa se adaptar para esse grande encontro. Finalmente seremos informados de que a inteligência não humana, ou seja, extraterrestre, anda entre nós e já faz algum tempo. Olha, os seres extraterrestres têm bases fixas aqui, já estão infiltrados na nossa sociedade há muito tempo. O que é profundamente ameaçador. Mas visto que nós habituamos aos insetos espaciais e depois aos sinais de rádio espaciais, aliás, esses sinais de rádio estão aparecendo a todo instante, quem acompanha o canal sabe muito bem, que importa se nós temos seres espaciais na Terra. Não faz diferença nenhuma. Acabamos de descobrir alienígenas pelo Dr. Michael Salla. Então, a questão do telescópio James Webb, de bioassinaturas, tudo isto é uma preparação psicológica para que a humanidade possa ser receptiva à informação, primeiro, a priori, que não estamos sozinhos no universo, e depois para um contato aberto. É bem interessante. E, obviamente, isso está acontecendo e é perfeitamente observável. Como eu havia dito para vocês, acabamos de descobrir vida alienígena. Aqui está. Vamos resgatar informação já antiga, que é o astronauta britânico, o Tim Pike. Está aqui ele falou exatamente isso. No ano 2024 nós vamos detectar bioassinaturas. Então esse seria o primeiro passo para a divulgação de vida extraterrestre. Nuvens roxas sobre Vancouver, Canadá. Lembrei da Thaís agora. A Thaís que está residindo no Canadá. Doutora Cristina Kemp. Dirigido ao norte de 99 em direção a Vancouver, a partir da fronteira com os Estados Unidos, nunca vi uma nuvem tão vibrante em fúcsia antes. E é de fato, meus amigos, você não vê isso todos os dias. Vamos convir aqui, extraordinário. O interessante é o seguinte, ninguém pode dizer que isso aqui é uma aurora boreal, porque simplesmente é uma luz rosada, isolada, no meio das nuvens. Isso eu nunca vi antes. Eu já vi o céu inteiro, por inteiro, vermelho ou rosado. Eles dizem que isso é efeito da aurora boreal, que está cada vez mais próxima, ou seja, cada vez saindo, se deslocando dos polos, da direção dos polos, e para os países como Canadá, Europa. Então isso é visto tranquilamente, mas isso aqui com certeza é algo diferenciado, deve ser outra coisa. Para mim parece muito um portal se abrindo, já esta interação, essa transferência energética entre densidades. Então para mim isso aqui já é um estado de metamorfose mesmo, operante do planeta Terra. As revelações de Dolores Cannon e a jornada oculta da humanidade. Vamos linkar isso com a informação aqui da nossa queridíssima Dolores Cannon, já falecida, autora de vários livros. Ela tinha uma técnica de hipnose que ela desenvolveu, aonde ela chegava não só nas vidas passadas, mas também na origem galáctica das pessoas. Um trabalho realmente pioneiro da Dolores Cannon. De acordo com as explorações hipnóticas de Cannon, essas entidades extraterrestres afirmam que ocorrerá uma revelação completa de sua presença e de seu papel na nossa evolução, tanto tecnológica quanto espiritual. No entanto, essa revelação depende de uma aceitação mais ampla e de uma mente aberta por parte da humanidade. É um processo gradual, que exige uma mudança na consciência global. Curiosamente, os recentes desenvolvimentos na legislação sobre os OVNIs e o número crescente de denunciantes, como o David Grush, por exemplo, parece sugerir a verdade das descobertas da Dolores Cannon. Essas revelações, embora ainda envoltas em segredo oficial e ceticismo, e com as narrativas escritas pelos súditos de Cannon, eles sugerem uma preparação lenta, mas constante para uma revelação mais ampla sobre o nosso lugar no cosmos e nossa interação com inteligências não humanas. Espetacular, exatamente isso que está acontecendo. E hoje, isso é um fato, meus amigos, as pessoas estão mais receptivas para a pauta OVNI, como nunca antes na história.
Então a humanidade, de fato, está muito mais preparada hoje, em 2024, que esteve, por exemplo, na década de 90, na década de 80, nos anos 2000. Então, eu acredito, e tudo indica isso vai acontecer muito em breve. E provavelmente nós teremos um avanço significativo nessa direção neste ano já de 2024. Se não, o encerramento e o desfecho de tudo isso. Então, tudo isso já está sendo construído diante dos nossos olhos. Avi Loeb critica, daqui o grande Avi Loeb que esteve há pouco em Papua Nova Guiné, onde ele foi recuperar microesferas que seriam de origem interestelar, de origem alienígena. Avi Loeb critica Stephen Hawking, e também ele que detectou o Mamuá em 2017, o explorador em havaiano. Avi Loeb critica Stephen Hawking por fomentar um medo sobre a vida extraterrestre. Falando a GB News América, Avi Loeb atacou a promoção do medo de pessoas como Stephen Hawking sobre o assunto. O especialista de Harvard atacou os espalhadores de medo. Isso sugere que qualquer forma de alienígena provavelmente representará uma ameaça significativa para a raça humana. Loeb afirmou: discordo totalmente da visão que introduz o medo nesse contexto. Stephen Hawking estava defendendo que deveríamos ter muito cuidado com qualquer contato ou transmissão de sinais. Eu não vejo dessa forma, segundo o Avi Loeb. Então o Stephen Hawking, ele escreveu, já falecido também, né? O Stephen Hawking, tá? Ok? Esse que é falecido. O Avi Loeb está muito bem vivo, né? E operante. Ele falava mesmo que era muito ruim tentar contratar extraterrestres porque eles poderiam nos exterminar ou tentar invadir a Terra. O Avi Loeb tem uma visão totalmente diferente. Não creio que representemos uma ameaça para eles, porque estamos no início da nossa evolução tecnológica. Apenas um século de ciência moderna. Espetacular. Eles provavelmente estão mais avançados do que nós e poderíamos aprender com eles. Vejo isso de uma forma positiva. Vejo isso como uma oportunidade para melhorarmos, para valorizarmos que há tantos mundos por aí. Alguns pequeninos, mais inteligentes, podem estar em nosso bloco cósmico, com os quais podemos aprender. Ele disse: o governo monitora o céu para fins de segurança nacional, enquanto os cientistas e os astrônomos, por exemplo, olham para a pequena região do céu em fontes de luz muito distantes, que é um erro. Segundo ele, os cientistas e os astrônomos têm que se deter mais na questão ufológica. Se algo sobrevoa, os astrônomos ignoram. Se há algo lá, e o governo, o primeiro a notar. Então esse quadro tem que ser alterado. Notas fiscais. Depósito de metais preciosos do Texas. Só para vocês terem uma noção, meus amigos, o estado do Texas é o estado onde existe a maior reserva de ouro dos Estados Unidos. Monopólio do FED em jogo. Texas aprova projeto de lei para criar moeda digital 100% lastreada em ouro. E o estado do Texas pode fazer isso, porque afinal de contas é o estado onde detém o maior depósito de ouro dos Estados Unidos. Espera-se que vários estados conservadores sigam um exemplo na procura de estabilidade financeira, num contexto de desvalorização global. O monopólio do FED é desafiado. Então, dentro dos Estados Unidos, vários estados americanos estão se levantando contra o domínio e o monopólio do Federal Reserve Burn. E isto é, de fato, sensacional, essa iniciativa do estado do Texas. Sem falar também, meus amigos, que o estado do Texas é o estado mais desenvolvido dos Estados Unidos. Não é à toa que muitos americanos estão migrando para o Texas, estão abandonando seus estados e tentando a vida no estado do Texas. Hollywood, para vocês terem uma ideia, o estado do Texas vai se tornar a nova Hollywood, provavelmente. Grandes empresas e produtoras de cinema já estão estabelecidas no estado do Texas. A promulgação dessa legislação criaria uma opção para pessoas realizarem negócios com dinheiro sólido, dinheiro de verdade. Não esse dinheiro de faz de conta, lastro coisíssima nenhuma do Federal Reserve Burn dos financistas. Prepararia o terreno para minar o monopólio monetário da Reserva Federal e criar uma alternativa viável a uma moeda digital do Banco Central CBDC, totalmente lastreada em ouro. Realmente espetacular essa iniciativa, do estado do Texas. E tem mais, meus amigos. Aqui a fonte. Pelo terceiro ano consecutivo, o Texas é o principal destino para mudanças. Pessoas se mudando para o Texas. O Texas é o estado número 1 em crescimento, pela sexta vez em 8 anos. 2016, 18, 21 e 23. É, número 1. E não ficou abaixo do segundo lugar no índice de crescimento do UAU ao longo desse período. As transportadoras aqui que chegam ao Texas foram responsáveis por 50,4% de todo o tráfego unidirecional de UAU, dentro e fora do Texas, 49,6% das partidas, para mantê-lo como estado líder em crescimento. A Flórida continua igualmente atraente, está em segundo lugar. Primeiro lugar, Texas, segundo, Flórida. Ambos estados republicanos. A Flórida continua igualmente atraente para novos residentes. Novos residentes. Sem falar, meus amigos, que os estados que são controlados pelos democratas simplesmente estão em colapso.
Califórnia simplesmente virou um lugar isolado, terrível, parece cena de país pós-guerra, conquistando quase tantos clientes ao unidirecional quanto o Texas em 2023. A Sunshine State tem sido um dos 4 estados com maior crescimento por 9 anos consecutivos. A Flórida liderou o índice de crescimento UAU em 2019. Espetacular. Então, não é o momento para termos um presidente com problemas mentais. Palavras do Loirão. O Loirão disse que não é hora, acho que, de termos um momento, realmente, nós estamos vivendo um momento de tensão muito grande, grandes decisões têm que ser tomadas, e eu acho que um presidente com problemas mentais não está habilitado, não é o melhor, mais indicado para liderar o país. Quem está falando isso não sou eu, tá, meus amigos? Palavras do Loirão aqui. Abre aspas. Este não é o momento para termos um presidente com problemas mentais, disse o ex-presidente, acrescentando que a única insurreição é que esta ter lugar na nossa fronteira, onde ele está a permitir que milhões de pessoas de partes desconhecidas invadam a nossa fronteira. País em que o nível pior do que uma invasão militar. E essa invasão, de fato, está acontecendo no território americano. Abre aspas. O histórico de Biden é uma série ininterrupta de fraqueza, incompetência, corrupção e fracasso. Fora isso, ele está indo muito bem, não é? Essa é uma lista e tanto, certo? É por isso que o Cronkite está realizando hoje seu patético e alarmista evento de campanha na Pensilvânia. Você os viu? Ele estava gaguejando durante todo o processo. Dizia, ele é uma ameaça, no caso, Loirão, ele é uma ameaça à democracia, ao establishment. Não democracia, mas o establishment com certeza. Disse Loirão. Loirão realmente, de fato, é uma ameaça ao establishment americano globalista. Aqui, como Carlo no carro do padrinho, irmão de Epstein. Essa aqui foi uma entrevista, meus amigos. Quem acompanha o canal sabe que o Tucker Carlson, há pouco, ele entrevistou o irmão do Jeffrey Epstein. O Mark Epstein, irmão do Jeffrey Epstein. E foi uma entrevista realmente bastante interessante, para dizer o mínimo. Vou mostrar aqui os principais detalhes dessa entrevista. Os principais tópicos dessa entrevista. No início de semana, vimos o irmão de Jeffrey Epstein, o Mark Epstein, explicar a Tucker Carlson como ele tem lutado para obter documentos básicos relacionados ao desencarne de seu irmão sob custódia federal. À medida que os incidentes de vários associados do Jeffrey são divulgados essa semana, fica claro pela elite desta lista de supostos idiotas que muitas pessoas se beneficiariam do silêncio perpétuo do dito cujo. Obviamente, muitas pessoas tinham interesse no desencarne dele. E Tucker Carlson expressou ceticismo sobre a causa oficial do desencarne ser decidida como ele tirou a própria vida. Escrevendo, o governo dos Estados Unidos afirma que Jeffrey, o Epstein, tirou a própria vida num centro de detenção federal em Manhattan, há 4 anos e meio, pouco antes do seu julgamento. Acho que alguém não queria que ele falasse. Se isso for verdade, por que não há tão poucos discos disponíveis naquela noite? Uma ótima pergunta. Os discos, porque, é claro, uma prisão federal, você tem o quê? Várias câmeras de vigilância. E simplesmente as câmeras não funcionaram naquela noite, ou poucas delas funcionaram. A primeira é para que Epstein trabalhava. A segunda pergunta, primeira, para quem? Quem ele trabalhava? O que Epstein fazia para viver? Em nome de quem? A segunda questão é de onde veio todo o dinheiro? Centenas de milhões de dólares que passaram por suas mãos ao longo de muitos anos. E onde está agora? Nós também não sabemos disso. Onde foi parar todo o dinheiro? Então, também é uma ótima questão a ser abordada. A terceira questão, talvez a mais urgente de todas, é o que aconteceu com ele, afinal de contas. Mark critica o tratamento dado ao corpo de seu irmão e a indisponibilidade de registros importantes e a aparente falta de uma investigação completa por parte do Departamento de Justiça. Foi negligência, segundo ele. Abre aspas. A autópsia mostrou que ele estava desencarnado há pelo menos 2 horas antes de ser encontrado. Então, nesse momento, eles deveriam deixar o corpo e ligar para o escritório do médico legista, esse seria o procedimento padrão, para que pudesse vir tirar fotos, fazer os testes iniciais, o que quer que seja. Fazem quando encontramos um cadáver, mas isso não foi feito. Bem, abre aspas, bem depois da autópsia dos 2 patologistas, o patologista da cidade, Dr. Baden, saíram da autópsia e disseram que isso não parece, olha, segundo ele, isso aqui é um depoimento do irmão do Epstein, tá? O Mark. Olha, isso aqui não parece algo de alguém, não é típico, isso realmente não confere com alguém que queria tirar a própria vida. Especificamente ele destaca os ossos quebrados do pescoço, mais consistentes com estrangulamento ou ataque físico do que um enforcamento. Abre aspas. Fotografias da autópsia mostram que a marca da ligadura do pescoço de Jeff está no meio do pescoço e vai direto para trás, como vocês podem observar. Como se alguém tivesse colocado uma corda em volta do pescoço. E o estrangulado com o Carlo, o poderoso chefão no carro. Aqui ele fez uma comparação com o caso, com o filme do Poderoso Chefão.
O médico legista, o patologista da cidade, outro médico que realizou a autópsia, não considerou a hipótese de ele ter feito esse ato extremo, vamos colocar dessa forma. Eles disseram que não parecia um ato extremo. A certidão de óbito dizia, causa da morte, investigação pendente. Olha só, investigação pendente. A decisão de colocarem ali arbitrariamente como suicídio foi tomada pelo patologista-chefe, Bárbara Sampson, que não esteve presente na autópsia. Ou seja, ela nem esteve presente na autópsia e deu esse laudo. Quer dizer, é uma coisa totalmente absurda, totalmente discrepante. No momento que as determinações foi feita, todas as investigações adicionais foram interrompidas. Bárbara Sampson não fala com Mark Epstein ou Tucker Carlson. Simplesmente falou, eu não falo com vocês. Fechou a porta na cara deles. A decisão de Sampson anulou do próprio patologista que realizou a autópsia. Ela justificou isso fazendo que houve uma tentativa anterior dele ter tirado a vida. Essa foi a alegação. Quer dizer, não tem uma. Quer dizer, tecnicamente o laudo técnico não diz isso. Ela pegou uma suposição, um boato. Quer dizer, aí fica complicado, né? Isso aqui é pautado em quê? No disse que disse. No entanto, nem esta hipótese pode ser considerada. Por quê? Não houve tentativa, meus amigos, antes da morte do Epstein. Não tentou tirar a vida. Mark Epstein fez referência a uma entrevista com um advogado do Jeffrey, o David Schoen, no qual o advogado afirma que o Jeffrey havia sido realmente atacado por seu colega de cela. Então, segundo o advogado do Jeffrey, ele foi atacado pelo seu colega de cela. Ele jamais tentou tirar a sua própria vida. Aí fica difícil, né? Mas não queria denunciá-lo como tal. Ele tinha medo, talvez, de represálias, não queria denunciar. A mídia relatou isso como uma tentativa. Olha só a mídia colocou este fato, esse factoide, como sendo, distorcendo tudo, né? Distorcendo todos os fatos. Relatou isso como uma tentativa de um ato extremo. Isso aqui é pra lá de suspeito, né? Lógico que eu não sou aqui leviano para afirmar alguma coisa, mas é, no mínimo, muito suspeito, como falou Tucker Carlson. Vejam só, meus amigos, como as coisas mudam, e os conceitos também, mediante as circunstâncias. Aqui um post do Benjamin Funford. Benjamin Funford, que é um jornalista canadense que reside na atualidade no Japão. Aqui, esquerdistas, segundo a esquerda mundial. 2019, Epstein teria teoria da conspiration. 2020, qual é a opinião, né, da grande mídia, dos progressistas em geral, o pró-globalismo? Teoria da conspiration. 2021, Epstein, teoria da conspiration novamente. 2022, Epstein, teoria da conspiration. 4, aí teve teoria da conspiration 5, né, em 2023, sempre com a mesma repetição. Ou seja, eles negavam que isso fosse um fato. 2024, veio e isto mudou. Agora eles estão reconsiderando, mesmo as grandes mídias, como CNN, estão vendo isso de uma outra forma. New York Times, estão tratando e abordando o assunto com outros holofotes, com uma nova perspectiva. Ok, isso tem que ser considerado, afinal de contas. Parece que não é uma teoria da conspiration. Talvez não fosse uma teoria da conspiration. Eles estão reconsiderando. Benjamin Funford. Bem interessante isso. Os Clinton não voltaram. Presta atenção, meus amigos. Está acontecendo muitas coisas estranhas nos Estados Unidos. Muitas coisas suspeitas, muitas coisas estranhas que não se encaixam. Eu vou listar todas elas aqui para vocês, segundo o Benjamin Funford. Os Clinton não voltaram para a América desde que partiram em 29 de dezembro de 2023. Por que será? Será que é porque eles foram citados? No relatório que vazou do Epstein? Pode ser. Claro que eu não posso afirmar, mas é o que parece, né? É o que parece. Muito bem. Aqui, a família Obama não faz declarações públicas desde dezembro. Que coisa. Ninguém quer. Acho que ficaram lá no Réveillon, pararam lá, né? Não quiseram voltar, não. Aqui, Leon Black, investigador bilionário ligado a Jeffrey também, né? O Epstein, fez as malas e saiu de Nova York com a esposa. Tomou Doril. Aliás, tem muita gente tomando Doril, viu, meus amigos? Lembra Doril, a dor sumiu? É desaparecendo do nada. Alexander Soros, lembra do Alexander Soros que gostava de frequentar a White House, gostava de ficar com o BD? Assim, festas, né? Festas, eventos. Ele gostava de promover muitos eventos na Casa Branca. Alexander Soros, o filhinho do Jorge Soros, não tuitou nada desde dezembro. Nada. Sumiu. Desapareceu também. Que coisa. Um surto, né? Desaparecimento. Que coisa. Isso é uma epidemia, não sei lá. Alguma coisa pegou. Secretário de Defesa, o Lloyd Austin, foi hospitalizado. Só que o caso dele é bastante estranho mesmo, meus amigos. O caso dele realmente é estranho. Por quê? Porque ele foi hospitalizado, segundo fontes oficiais, ele para um tratamento de câncer de próstata. Só que ele não notificou ninguém. O secretário de Defesa vai ser hospitalizado. Não tem ninguém para ocupar o lugar dele, porque a vice está de férias. E ele simplesmente
sumiu. E depois vieram com essa nota. E ele não notificou a Casa Branca da sua ausência. Estranho, né? Muito estranho, por sinal. O rei Carlos III enfrenta apelos para abdicar e passa o trono ao príncipe William, menos de um ano após sua coroação. É muitas coisas realmente que não se encaixam, que estão acontecendo todas simultaneamente. E eu acho que não é uma coincidência. Como já dizem, coincidências não existem. É bastante curioso. E falando aqui no secretário de Estado, tá aqui a foto dele. Como pode o presidente Bidet não notar o desaparecimento do secretário de Defesa? O Bidet, como, né? Isso é inacreditável. Ou virou a casa da mãe Joana, ou vocês são os verdadeiros incompetentes, ou tem alguma coisa, tem algo mais por trás dessa história. Não tem como, meus amigos. Só tem duas alternativas. Ou o governo é extremamente incompetente, ou tem algo mais, existe um coringa, né, por trás de toda essa história. Presta atenção. Como as forças dos Estados Unidos sob ataque regulares em todo o Oriente Médio, e a Marinha ativamente envolvida com as forças Houthi no Mar Vermelho, o secretário de Defesa, o Leonard Alce, tá a fotinho dele aqui, ficou fora do serviço do hospital a partir de segunda-feira. Pior ainda, ninguém contou à Casa Branca. Meus amigos, se você trabalha numa empresa, presta atenção, e você vai ser hospitalizado, você tem que notificar a empresa. Isso é normal. Agora imagine o secretário de Estado, e não tem vice. Quer dizer, isso não tem justificativa. Isso não existe em nenhuma parte do mundo. Imagine um país dito como país de primeiro mundo. No Brasil, isso já seria um escândalo, já seria um absurdo. Nos Estados Unidos, mais ainda. Pior ainda, nem o presidente Bidet, nem o conselheiro de segurança, ninguém sabe de nada, impressionante. Nem o Conselho de Segurança Nacional, o Jack Sullivan, notaram. Ninguém notou. Simplesmente não foi trabalhar vários dias consecutivos e ninguém percebeu nada. Isso é brincadeira, né? Isso é demais, né? Inacreditável. Imagine, o secretário de Estado não aparece para trabalhar e ninguém nota a sua ausência. É complicado. É como eu falei, ou é uma incompetência absurda, inacreditável, surreal do governo dos Estados Unidos, ou tem algo mais nessa história. Não, só tem duas opções. Muito bem. Não até o Pentágono avisar Sullivan na segunda-feira. O Pentágono teve que avisar a Sullivan. Olha, eu acho que você está notando a ausência de um rapaz aí, o secretário. É só o secretário de Segurança dos Estados Unidos, de Defesa. É mesmo, puxa, ele não tá aqui, é verdade, deixa eu ligar, tentar descobrir onde ele tá. Parece brincadeira, né, Lene? Brincadeira, né? Isso não é sério um negócio desse. Ninguém me avisa, puxa vida, o secretário de Defesa não apareceu para trabalhar vários dias. Coisa. Na quinta-feira, passou segunda, terça, quarta. Não, é demais. É demais. Qualquer um que pense que a nação é bem liderada, apesar da flagrante fraqueza do Bidet, é melhor pensar novamente. Alce e seus deputados ignoram a lei aqui, enquanto Sullivan está claramente adormecido no interruptor. Tanto é que isso foi um escândalo, meus amigos. Os republicanos querem simplesmente o impeachment do Sullivan aqui. Porque isso simplesmente é injustificável. Não tem cabimento um negócio desse. Não dá, né? The Hill. Segundo o Benjamin Fonfort, esse aqui foi dessa pra pior, tá, meus amigos? Segundo ele. Segundo algumas fontes do Benjamin Fonfort. O tempo dirá. O tempo é o senhor da razão. Muito bem. The Hill. Presidente da Câmara, Johnson, anuncia acordo de gastos de primeira linha para evitar paralisação do governo. Então, o governo, novamente, essa história está se repetindo. Quem acompanha o canal sabe que o governo estava num entrave muito grande entre o governo sobre o ano fiscal de 2024, sobre o orçamento, e agora paralisou novamente. Parece que agora eles conseguiram chegar num acordo. Mas, realmente, situação americana, uma situação lastimável aqui. Os líderes do Congresso chegaram a um acordo de gasto de primeira linha para financiar o governo federal durante o resto do ano fiscal de 2024. O primeiro passo para evitar uma paralisação parcial do governo em menos de 2 semanas. O acordo baseia-se em grande parte nos limites de acordos de gastos paralelos firmados em um acordo de limite de dívida no ano passado, que incluía um acordo paralelo para novas mudanças orçamentárias, que permitiriam um acréscimo para dólares não relacionados à defesa durante a maior parte de 2024. O presidente Mike Johnson, aqui, o presidente do Congresso, porém disse que é republicano, que os republicanos negociaram bilhões em cortes de gastos para compensar isso. Muito bem. Comitê do Partido Republicano expande a investigação de impeachment sobre Bidet após nova descoberta. Então, como vocês sabem, já se iniciou
a investigação, não um processo de impeachment propriamente dito, mas a investigação para reunir dados e provas para que, eventualmente, esse processo possa ser efetivado. Né? E eles acharam aqui novas descobertas. Aqui. 2 presidentes do Comitê Republicanos ampliaram sua investigação sobre o presidente Biden, depois de suspeitarem que ele pode ter tentado impedir a cooperação de seu filho, o Hunterzinho, com a investigação do impeachment na Câmara. Os líderes do Partido Republicano, o presidente do Comitê de Supervisão, o James Comer, de Kentucky, e o presidente do Comitê Judiciário, o Jim Jordan, de Ohio, se concentraram em uma declaração oficial da Casa Branca sugerindo que o presidente Biden sabia antecipadamente da conspiração de Hunterzinho para ignorar as estimações do Congresso. Então ele vai cair no crime de responsabilidade, se isso for confirmado, obviamente. Porque é o seguinte, meus amigos, vamos recapitular aqui. O Hunterzinho, ele sofreu uma intimação para depor no Congresso. Ele simplesmente ignorou essa intimação, né? E o Biden sabia disso. Se o Biden de fato sabia disso e o aconselhou a não comparecer, ele vai cair nas malhas. Ele vai ser responsabilizado. Aí seria realmente um elemento para começar, já seria um elemento para começar o processo de impeachment do Biden. Bem interessante. Última tentativa de remover Loirão da votação estadual, bloqueada pelo juiz. O juiz estadual agiu rapidamente, uma grande novela isso aqui. Meus amigos, isso aqui pode ter potencial de eclodir algo, não diria negativo, mas uma verdadeira convulsão social dentro dos Estados Unidos. Porque isso nunca aconteceu antes. A última vez que isso aconteceu foi em 1860, na Guerra da Secessão. Foi ali com 1860. Nunca aconteceu antes. Com Lincoln. O juiz estadual agiu rapidamente. E o que aconteceu naquela ocasião? Teve uma batalha civil nos Estados Unidos. Aliás, vários analistas acreditam que isso pode arrastar os Estados Unidos para um evento semelhante. O juiz estadual agiu rapidamente para anular outro esforço para remover o ex-presidente Loirão das urnas, sob cláusula de insurreição na 14ª emenda. O juiz distrital do condado de Albany, Misha Esbon, rejeitou a reclamação sem prejuízo do acordo com a New Week. Abre aspas. Tomar uma decisão nessa fase de processo seria impreciso, sujeito à especulação e criaria, em vez de diminuir futuras controvérsias, porque exigiria um envolvimento em detalhes jurídicos feitos de forma abstrata. Resultaria numa decisão proferida sem antecedentes factuais concretos. Aqui, escreveu de acordo com Cowboy State Daily. Muito bem, a fonte para vocês. Loirão. Eles não gostam que eu tenha me dado bem com o Putin. Palavras do Loirão. Porque, de fato, meus amigos, o Loirão tinha um ótimo relacionamento com o Putin. Assim, a relação entre Rússia e Estados Unidos nunca foi tão boa na sua gestão, quando ele foi presidente. Isso é um fato. Em um encontro de republicanos em Iowa, Estados Unidos, o ex-presidente norte-americano, Loirão, afirmou que sua eleição para presidente em 2024 é a última chance de salvar os Estados Unidos. Segundo o líder conservador, o atual presidente do país, Biden, é capaz de iniciar o terceiro confronto mundial. Isso é verdade. De fato, ele está fazendo de tudo, porque ele é uma marionete para empurrar o mundo para uma terceira G. E destruir a América nos 10 meses que faltam para as eleições. Falta apenas 10 meses, tá, meus amigos? Apenas 10 meses para as eleições dos Estados Unidos. Loirão também repetiu que quer trabalhar para prevenção e solução de conflitos na Usântia e no Oriente Médio. Não quer saber esse negócio de batalha interminável. E afirmou que vai ganhar a presidência pela terceira vez. É bastante polêmico da parte do Loirão. Nem vou entrar no mérito por causa da plataforma. Muito bem. Abre aspas. Eles não gostaram que eu tenha me dado bem com o Putin, mas gosto de me dar bem com pessoas que têm 1.600 brinquedinhos nucleares, segundo Loirão. Loirão sabe realmente dar o recado, né, sem se comprometer. Ele é uma pessoa realmente bastante inteligente. Arábia Saudita reduz preços de petróleo aos mercados globais, relata a mídia. Meus amigos, isso é um fato. Se o Loirão sacramentar a sua vitória, ou não precisa o Loirão sacramentar a vitória. Vamos supor que os Estados Unidos aconteça alguma coisa até no meio do ano, em meados desse ano 2024, e os Estados Unidos sejam recuperados pela Aliança da Terra. Simplesmente acabou a Batalha da Usântia, acaba a Batalha de Israel, acaba todos os conflitos mundiais se encerram. Simples assim. Porque quem está fomentando todos esses conflitos é o próprio Estados Unidos. Então, você tirou a pólvora dali, simplesmente não tem mais como é. Entenderam? Quem dá combustível para esse tipo de coisa é os Estados Unidos. Você tirou o combustível, não tem mais combustão. Simples assim. A Arábia Saudita está reduzindo os preços do petróleo para clientes em toda a região do mundo, incluindo seu principal mercado asiático, em meio ao enfraquecimento da demanda, informou a agenda Bloomberg. A produtora estatal de petróleo bruto saudita Arman reduziu o preço de sua marca emblemática Arab Light para a Ásia em 9,76 reais, no caso, $2. A medida excede o corte de 1,25 de 6,10 previsto anteriormente pela agência. O gigante petroleiro também reduziu todos os preços para os fornecimentos em fevereiro
ao norte da Europa, Mediterrânea e América do Norte. Parece que essa aqui é uma tentativa, meus amigos, da Arábia Saudita junto com a Rússia, porque a gente sabe que a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos fazem parte do BRICS na atualidade, para que esse colapso financeiro não aconteça tão rapidamente. Então eles querem postergar isso, porque o efeito seria devastador no mundo. E grande parte dos países, muitos países do mundo, dependem do dólar. E os Estados Unidos sucumbindo muito brevemente, nos próximos meses, iria arrastar grande parte do mundo. Talvez isso aqui é uma forma de atenuar este efeito. Ah, muito bem. Aqui. Agricultores alemães começam semana de protesto em todo o país. Eles não estão nada satisfeitos, meus amigos, porque eles tinham vários benefícios, isenção de impostos, e agora o governo alemão quer impor impostos, acabar com todos os benefícios, e é óbvio, eles não ficaram nada felizes com isso. Na segunda-feira, 8, os agricultores alemães começaram uma semana de protestos contra os planos do governo para abolir os benefícios com bloqueios esperados em todo o país, incluindo Berlim. Meus amigos, nós vivemos de fato o mundo está vivendo um verdadeiro interregno. O que é um interregno? Falta de governo. Um desgoverno generalizado. Observe que em muitos lugares os agricultores pretendem usar fatores para bloquear o tráfego. Os primeiros protestos ocorrem na noite de segunda-feira. Assim, segundo a polícia, 50 tratores já chegaram ao centro de Berlim. Decisão ruim. Bidê sendo bidê. Reabastece reserva estratégica de petróleo, repassando custo aos contribuintes. Meus amigos, o bidê simplesmente aniquilou, arrasou com as reservas de petróleo dos Estados Unidos. E agora que estamos no ano eleitoral, ele quer reabastecer as reservas de petróleo dos Estados Unidos. Só que isso tem um custo elevado. E quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta, como sempre, é o contribuinte norte-americano. Porque isso vai pegar muito mal para o bidê na corrida presidencial. Então ele está querendo contornar isso. Ele está querendo apagar essa imagem negativa. Só que talvez fique pior ainda. Sabe que a pessoa quer fazer um remendo? Ele vai fazer um remendo, fica pior do que já estava? Exatamente isso que o bidê está fazendo. Mais uma presepada na coleção do bidê. Catástrofe financeira do governo do Zé tem aprovado o endividamento das gerações atuais e futuras de usantianos. Os usantianos estão endividados até o ano 2100. O país está à beira do desaparecimento. Aliás, já nasce endividado na Usântia. Afirmou em entrevista a Sputnik, o chefe da República Russa de Donetsk, lamentando por seus ex-compatriotas cidadãos comuns. Presta atenção às palavras dele. Quando as dívidas acumuladas, sei lá quantas gerações terão que pagar por isso. Quantas gerações? O filho do filho do filho do filho. A Usântia com pais como o Estado está acabada. Veja as suas estatísticas financeiras. De fato, esse país já não existe mais. O Denis Pushilin, chefe da República Russa de Donetsk. Realmente um depoimento bastante contundente. 27 estados se opõem à desqualificação do Loirão pelo Colorado, sobre a 14ª emenda, que fonte zero rege. Pois é, meus amigos, 27 estados contra. Isso vai virar uma verdadeira batalha. Isso aqui simplesmente só está dando mais combustível, está reforçando o Loirão. Então o Loirão está sendo sacramentado como um candidato, mais atenção, mais holofotes para o Loirão. É isso que se trata. Então essa tentativa de tentar desqualificar o Loirão, para ele não ser elegível, simplesmente está se demonstrando um verdadeiro tiro no pé. O Urso anuncia 30 novos países membros do BRICS. É isso mesmo que vocês estão vendo, 30 novos países. 30 mais 10, que já existem, seriam 40 países. Um bloco e tanto. O Urso anuncia que 30 novos países se candidataram para aderir à aliança BRICS, aumentando potencialmente o seu número de membros para 40. A expansão inclui diversas nações desafiando o domínio econômico ocidental, ou seja, o domínio globalista, e possivelmente rivalizando com o poder do dólar americano. Teve uma pessoa no comentário, acho que foi na última live, falou assim, mas nós somos ocidentais. Na visão, meus amigos, não é minha percepção. O mundo ocidental, para eles, é Europa e Estados Unidos. Sul global não faz parte do mundo ocidental. Então, para eles, América do Sul, América Central, não faz parte do Ocidente. Tá? Ok? Ponto final. Esse é o conceito geral. Muito bem. Essa medida significa um esforço estratégico do Urso para fortalecer alianças globais no meio de sanções ocidentais e tensões geopolíticas. O cenário geopolítico está a testemunhar uma mudança sísmica à medida que o Urso declara que mais de 30 países estão preparados para aderir à aliança BRICS, potencialmente expandindo sua adesão a formidáveis 40 nações. Essa medida defendida pelo presidente do Urso, o Putin, marca um momento crucial no equilíbrio do poder global, desafiando o domínio econômico de longa data dos globalistas. Não vou colocar ocidentais, não. Dos globalistas. Mais um fato pitoresco aqui, curioso. A primeira-ministra francesa, meus amigos, Elisabeth Borne, renuncia
Veja que a situação do Manuelzinho não está nada fácil. O Manuelzinho, ele só tem duas saídas. Ou ele reconsidera e começa a andar, a seguir a cartilha da Aliança da Terra, ou ele será deposto. Esse é o quadro, esse é o cenário na nossa frente. Então ele só tem essas duas opções. Tudo mostra isso. Então todos os caminhos, o cenário, tudo demonstra isso, meus amigos. Ele está tendo uma oposição, a oposição realmente está travando o governo dele, está engessado. A primeira-ministra agora renuncia, então a coisa realmente bem difícil. Não tem popularidade, então o Manuelzinho só tem duas escolhas agora. Ou ele será deposto, ou ele começa a andar direitinho, começa a fazer no pinico. Ou você começa a fazer no pinico novamente, ou você vai perder o seu cargo, a sua gestão. A primeira-ministra francesa Elisabeth Borne renunciou na segunda-feira após recentes tensões políticas sobre imigração. E o gabinete do presidente Manuelzinho diz que nomeia um novo governo nos próximos dias. A demissão da Borne segue-se a aprovação, a Borne, deve ser Borne, francês, segue-se a aprovação de uma controversa legislação de imigração apoiada por Manuelzinho, que visa reforçar a capacidade do governo de deportar alguns estrangeiros, entre outras medidas. O que está acontecendo é o seguinte, meus amigos, o Manuelzinho está mudando de posição. De repente, ele começou a ver o mundo de uma outra maneira. Ele começou a se aproximar do BRICS. Ele está reconsiderando e tendo uma nova visão com relação aos imigrantes. Entenderam? Ele está tendo uma visão totalmente diferente. Então, ele teve uma mudança muito severa em sua postura. E muitos dos seus antigos amigos estão deixando ele para trás. Então ele está entre a cruz e a espada. Essa é a situação do Manuelzinho, porque é o seguinte, ele era um instrumento dos globalistas. E quando você quer voltar atrás, não é tão simples assim. Porque você está cercado o quê? De agentes que trabalham para esse sistema e fanáticos ideológicos. E ele não pode simplesmente chegar e dizer assim a Le Pen, né, que é a sua principal opositora no Congresso, ela tem razão, vamos concordar com ela. Aos poucos ele está se ajustando à oposição, ele está se tornando a oposição. O governo está se tornando a própria oposição. Isso é surreal. Isso nunca foi visto antes. Vocês estão entendendo, meus amigos? O reposicionamento, a mudança de postura. Simplesmente mudou de opinião. O Manuelzinho está mudando de opinião a todo momento. E isso denota, sim, como o Benjamin Fufort falou há tempos atrás, que o Manuel já tinha assinado, já estava em vias de mudar, de renunciar a Cabal. Parece que, de fato, isso está acontecendo. Meus amigos, é assustador o que vai acontecer com os Estados Unidos e com o mundo. Eu vou trazer aqui para vocês um analista que previu vários acontecimentos do mundo, todos com precisão. E ele é bem claro, a economia globalista vai colapsar até junho, julho deste ano. Não vai suportar mais. Presta atenção, não tem mais como. O número de norte-americanos vivendo em veículos chega a 400 mil. 400 mil americanos vivem em carros. Sem teto. O número de sem teto nos Estados Unidos está aumentando. Cada vez mais. Meus amigos, isso aqui é verdadeiro quadro de país de terceiro mundo. Esta é a situação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi rebaixado. Segundo o departamento aqui, Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, HUD, sigla em inglês, já são 552.800, mais de meio milhão de norte-americanos sem teto, dos quais 400 mil sobrevivem dentro de veículos, muitas vezes que querer são seus aperos, quais tem que pagar, que eles não conseguem pagar aluguel. Né? E tem uns que não conseguem nem sequer pagar aluguel dos veículos. Tem gente já alugando aluguel de veículos para as pessoas morarem. Essa é a situação dos Estados Unidos. Em frente aos estúdios da Warner Bros., aqui, Burbank, Califórnia, ao longo da avenida Forest Lawn Drive, há uma longa fila de casas motorizadas, trailers, e um dos muitos acampamentos improvisados em Los Angeles. Enquanto são donos de seus próprios veículos, um número cada vez maior paga aluguel mensal, variando entre $400 a $1.000. Isso em reais dá R$ 1.952 a R$ 4.888 para os proprietários que anunciam online. Então, as pessoas estão alugando trailers e carros para as pessoas morarem. Essa é a situação dos Estados Unidos na atualidade. Muitos desses veículos estão em estado precário, alguns até mesmo sem motores. No entanto, eles permanecem como uma alternativa mais viável em termos de moradia, em comparação com os altos preços dos apartamentos. Ninguém consegue mais pagar a hipoteca nos Estados Unidos. Descreve reportagem Los Angeles Times. Os valores de aluguéis crescem perto de 10% em um ano nas principais cidades dos Estados Unidos. 10% de aumento nos aluguéis. Resultando em disparado no número de estadunidenses morando sem água nem eletricidade. Então muitas pessoas estão morando nesses carros, nesses trailers, sem água e sem eletricidade. São verdadeiras favelas, né, gente? Essa que é a verdade. Enfrentando todo tipo de confrontação e constrangimento com policiais. Além de incêndios e explosões, municípios e ONGs, organizações não governamentais de todo o país começaram a organizar programas para estabelecerem áreas para estacionamentos seguros.
Esta é a situação dos Estados Unidos. E falando, vamos voltar aqui para Israel, meus amigos. Aqui, olha que interessante. CNN admite que toda a cobertura de Gaza é realizada por uma equipe sob censura militar israelense. A CNN admitiu abertamente, na maior cara de pau, que toda a informação que é transmitida nos Estados Unidos, nas redes, nas fontes oficiais, sofre censura militar israelense, no caso do IDF, as Forças de Defesa de Israel. Isso simplesmente é um deboche. É uma situação aterradora. Um porta-voz da rede afirmou, Intercept aqui, que a sua cobertura de notícias sobre Israel e a Palestina é feita, revisada pelo escritório da CNN em Jerusalém, que está sujeito à censura da FDI, Força de Defesa de Israel. O censor restringe os meios de comunicação estrangeiros de reportagem, certos assuntos de sua escolha e censura abertamente artigos ou segmentos de notícias se eles não atenderem às suas diretrizes. Então é Israel que determina a notícia, a pauta que vai ser transmitida nos Estados Unidos. Ou seja, totalmente tendencioso, né, no mínimo. E eles mesmos estão admitindo. É totalmente parcial. Um absurdo. E falando sobre a situação dos Estados Unidos, presta atenção. Tudo aquilo que foi previsto no canal está sendo confirmado por esse senhor. Presta atenção, que é um expert. Loirão será o casaco de inverno. Charles Nenner alerta que o ciclo está diminuindo muito rápido. Presta atenção nas palavras desse senhor. Com os conflitos de Taiwan, da China, do urso e da Usântia, e Israel, e os conflitos no Médio Oriente, estamos claramente nesse enorme ciclo de batalhas. Nenner também diz que estamos simultaneamente a entrar num enorme ciclo financeiro que poderá facilmente transformar-se na maior depressão de sempre. Nenhum desses ciclos pode ser interrompido. Nenner explica. Presta atenção. Então esse é o fim do que está acontecendo nos Estados Unidos. Acho que a América está perdida. Mas não é uma surpresa. Os holandeses governaram durante 250 anos. Depois vieram os espanhóis, os portugueses, depois vieram os ingleses. Toda a grande sociedade acaba, mais ou menos depois de 250 anos. E agora são os Estados Unidos. Na verdade, os globalistas. Eles estão por um fio. Então não há nada que possa ser feito para salvar a América? Nenner diz. O ciclo está diminuindo e as pessoas perguntam. Há algo que você possa fazer? Você não pode fazer nada sobre isso. A questão é, o que você pode fazer? Você tem o verão e depois o inverno. Presta atenção, você tem o verão e depois o inverno. Se você sabe que o inverno vem depois do verão, olha só o raciocínio desse senhor. Se você sabe que o inverno vem depois do verão, pode comprar um casaco. Eu previ todas essas situações de batalha. E do nada elas estão aqui. Não há nada que você possa fazer sobre isso. Vejam, meus amigos, esse senhor, o Nenner, o Charles Nenner, previu as batalhas da Usântia, previu a questão de Israel, previu tudo isso, previu a crise financeira. Então o que esse senhor está falando tem que ser considerado sim. Muito bem. Onde Loirão se encaixa? Nenner diz, Loirão será o casaco de inverno. Fantástico, hein, gente? O Loirão será o casaco de inverno. Acho que ele pode tornar isso menos ruim. Ele pode atenuar essa situação. Ele pode reverter essa situação. Se isso continuar do jeito que está, então estaremos decaindo muito rapidamente. Acho que Loirão está voltando. Previsão dele. E olha que ele acertou todas as previsões, todos os prognósticos. Nenner diz que as taxas de juros não cairão até o verão. Até agosto do ouro a longo prazo. Mas esse ainda não atingiu o fundo do poço. Presta atenção. O mercado de ações deverá cair pelo menos 30% nos próximos meses. E o país entrará em uma recessão profunda após metade de 2024. Algo análogo ao que aconteceu na Grande Depressão de 1929. Sim, poderá transformar-se na maior depressão de sempre, porque existe uma dívida astronômica. 34 trilhões de dólares, dívida pública dos Estados Unidos. O BID conseguiu essa proeza. Nenner acha que é imprevisto uma batalha multifronteiriça, que já começou. De fato. Aliás, o próprio Loirão alertou com relação a isso, há pouco, nos posts anteriores. Esteja avisado, pois Nenner acha que pode ficar fora do controle a qualquer momento. A batalha fica muito pior antes de melhorar. Isso que ele está querendo dizer é o seguinte, todas as grandes batalhas, no último momento, nos momentos finais, sempre é o momento mais severo. É o momento mais difícil, que é o momento crucial. E estamos, de fato, nos momentos finais dessa grande batalha. Estão compreendendo, meus amigos? A guerra fica muito pior antes de melhorar. Nenner também alerta sobre uma enorme onda de terror que chegará à América com as fronteiras sul abertas. Aliás, isso já foi profetizado pelo próprio Benjamin Fonfort, que poderia acontecer isso em 17 estados dos Estados Unidos. Seria um evento muito maior, teria uma proporções muito maiores que o evento 911. Você sabe muito bem, né? 911, 911, muito bem. E de fato o mundo vive um verdadeiro interregno. Falta de governo, eu já mostrei isso aqui, vou achar o post que nós estávamos. Isso aqui já foi apresentado no sábado. Muito bem.
Os Estados Unidos têm sido responsável pela maioria dos conflitos e crises mundiais. Palavras do Benjamin Fulford, isso é verdade. Eu vou provar isso para você. Aliás, é um fato, todo mundo está vendo. Até agora o mundo não conseguiu impedir os atos dos escuros, que se faziam passar pelos Estados Unidos. É, exatamente, a cabal disfarçada de Estados Unidos. Foi um instrumento, ou seja, os Estados Unidos hoje é um instrumento do mal. Agora está sendo desmontado, para nossa alegria. Fonte para vocês. Russia Today. Elites ocidentais provocam crises em todo o mundo. Lavrov. O Ocidente está a semear o caos em todo o mundo, alimentando conflitos para satisfazer suas próprias necessidades, à custa dos outros. Ou seja, ganha dinheiro à custa da desgraça alheia. Afirma o Ministério dos Negócios Estrangeiros do urso, Sergei Lavrov. Abre aspas. O mundo continua em um estado turbulento. E uma das razões para isso é a classe dominante do Ocidente. Classe dominante do Ocidente, ou seja, está se referindo aos elitistas, os globalistas, o pessoal de Davos, que está a provocar crises em milhares de quilômetros de distância das suas próprias fronteiras, a fim de alcançar seus próprios objetivos, à custa de outras nações. E o pior, do líquido vermelho, que não posso falar o nome aqui, de pequeninos, de mulheres, na Ausântia, em Israel, em toda parte, para sustentar o quê? O complexo industrial dos Estados Unidos, para impor a sua agenda. Disse Lavrov numa entrevista publicada pela TASS, agência de notícias, na quinta-feira. Enquanto os globalistas, vamos colocar Ocidente, vamos mudar essa palavra para globalistas, continuam agarrando o seu domínio cada vez menor, ninguém está salvo dos seus truques geopolíticos. Essa compreensão está aumentando em todo o mundo. Muitos países estão abrindo o olho. Não é à toa que mais de 30 países agora querem fazer parte do BRICS. Querem aderir ao BRICS. O ministro acrescentou que os países ocidentais, mais cedo ou mais tarde, terão de aceitar as realidades de um mundo multipolar. O que é isso? Vocês vão ter que aceitar que os países querem ser independentes e soberanos e não querem ficar mais sob o jugo de vocês. É aí que todas as questões serão resolvidas com base no equilíbrio de interesse. Maravilha. Mais fontes aqui para vocês. TOT 3216. Política externa dos Estados Unidos é uma fraude baseada na corrupção. Tá aqui, muito bem. Aqui tá a morte, né, representada. Aqui. Saúde aos lucros com o desencarne. Exatamente. Saúde, aqui está a riqueza. É isso aí mesmo. Bem ilustrado. Isso aqui realmente consegue retratar muito bem a realidade, nua e crua. Nos últimos 20 anos, todos os principais objetivos da política externa dos Estados Unidos falharam. Presta atenção, o autor desse artigo, meus amigos. Todos falharam. Um fracasso, um atrás do outro. O Talibã voltou ao poder após 20 anos de ocupação do Afeganistão pelos Estados Unidos. O Iraque, pós-Saddam, tornou-se dependente do Irã. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, permaneceu no poder apesar do esforço da CIA para derrubá-lo. A Líbia entrou numa batalha civil prolongada depois de uma missão da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, ter derrubado Muammar Gaddafi. A Ausântia foi espancada no campo de batalha pelo URSS em 2023, depois dos Estados Unidos frustrarem secretamente um acordo de paz entre o URSS e a Ausântia em 2022. Meus amigos, são trilhões e trilhões de dólares jogados na lata do lixo. E esse dinheiro é gerado o quê? Para alimentar o complexo industrial militar dos Estados Unidos, a custo o quê? Do líquido. Isso aqui, exatamente o que eles estão tomando aqui. Tá? Dá para vocês entenderem muito bem. É exatamente isso. 1,5 trilhões de dólares em despesas militares anuais são a fraude que continua a desviar dinheiro para o complexo industrial militar. Aliás, meus amigos, o Pentágono, há pouco, foi fazer auditoria e não conseguiu rastrear mais de não sei quantos bilhões de dólares. Não puderam ser rastreados. Para onde vai esse dinheiro? Pois é uma corrupção aberta, explícita, escancarada. Trilhões e trilhões que não foram contabilizados desde a década de 90. E isto, meus amigos, é na cara dura. Na cara dura. Já mostrei aqui documentos oficiais para vocês. Para o complexo que é industrial militar e os infiltrados de Washington, ao mesmo tempo que empobrece e põe em perigo a América e o resto do mundo. É por isso que 400 mil americanos estão vivendo em trailers. Mais de 500 mil desabrigados nos Estados Unidos. Inflação. Então paga o povo americano, paga o povo também, e pior, o mundo inteiro paga por isso. Superficialmente, a política externa dos Estados Unidos parece ser totalmente irracional. Os Estados Unidos entraram numa batalha desastrosa após outra. Afeganistão, Iraque, uma atrás da outra, sem parar. Afeganistão, adora uma guerra. É fã. Tem feitiço. O feitiço deles é dinheiro. Tá aqui. Afeganistão, Iraque, Síria, Líbia, Ausântia. E agora, o Geno, que é irmão da Gena, né, gente? Você sabe muito bem a que eu estou me referindo. Em Gaza, nos últimos dias, os Estados Unidos estão globalmente isolados no seu apoio às ações contra... várias pessoas perdendo a vida, milhares e milhares de pessoas, civis, na Palestina, contra os palestinos, votando contra uma resolução da Assembleia Geral da ONU para um cessar-fogo em Gaza, apoiado por 153 países, com 89% da população mundial.
com oposição apenas dos Estados Unidos e 9 pequenos países com menos de 1% da população mundial. Quer dizer, 1% da população mundial é que dita as rédeas. Então não é feito à vontade. A ONU simplesmente se tornou disfuncional, é um interrenho. E quem está dizendo isso, meus amigos, isso é endossado por próprios funcionários que trabalham lá. Essa é a situação do mundo. Isso é insustentável. Por isso que o Putin e o BRICS estão dando uma alternativa para o mundo. Continuando. Meus amigos, todas as investidas, todos os objetivos militares dos Estados Unidos, Afeganistão, Iraque, foram um fracasso. Não foram alcançados. Porque o objetivo, esse objetivo não, porque nós temos que salvar pessoas, fazer isso, aquilo, é tudo uma ilusão. O que eles querem é o quê? Arrecadar fundos para o complexo industrial dos Estados Unidos. As pessoas não entenderam até agora. O enigma é resolvido pelo reconhecimento de que a política externa americana não tem nada a ver com os interesses do povo americano. Muito bem dito. Trata-se dos interesses que estão dentro de Washington, à medida que procuram contribuições de campanha e empregos lucrativos para si próprios. Funcionários e familiares, em suma, a política externa dos Estados Unidos foi hackeada por muito dinheiro dos grandes conglomerados de fabricantes de brinquedinhos e munições do complexo industrial militar. Como resultado, o povo americano está perdendo muito. Meus amigos, quem escreveu esse artigo, ele foi um ex-funcionário. Ele tinha um cargo muito importante, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, na ONU. Como resultado, o povo americano está perdendo muito. As batalhas fracassadas desde 2000 custaram-lhe cerca de 5 trilhões de dólares jogados na lata do lixo. Eu acho que com 5 trilhões de dólares, o povo americano estaria vivendo muito bem, né, Liette? Acho que não teria, com certeza não teria meio milhão de desabrigados. Em despesas diretas, ou cerca de 40 mil dólares por agregado familiar. Meus amigos, os americanos pagam, cada família americana está pagando 40 mil dólares para custear esses massacres. O complexo industrial dos Estados Unidos. Outros 2 trilhões de dólares, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 2 trilhões de dólares serão gastos nas próximas décadas no cuidado dos veteranos. 7 trilhões de dólares jogados na lata do lixo. E quem paga isso? Quem paga essa conta? O contribuinte americano. A força está oscilando aqui. Para além dos custos diretamente incorridos pelos americanos, deveríamos também recorrer aos custos terrivelmente elevados sofridos pelo povo dos países do estrangeiro, em milhões de vidas perdidas, e trilhões de dólares de destruição de propriedades e da natureza nas zonas de batalha. O custo continuará a aumentar, e os gastos militares dos Estados Unidos em 2024 chegarão a cerca de 1,5 trilhões de dólares, ou cerca 12 mil dólares por família. Então, só no ano 2024, cada família americana vai ter que pagar 12 mil dólares para custear as batalhas dos Estados Unidos. Essa imagem aqui ilustra realmente o que acontece de verdade. Aqui, complexo industrial militar, aqui os UNT, fazendo muito dinheiro. Os gastos com saúde dos Estados Unidos, presta atenção, totalizaram surpreendentes 4,5 trilhões em 2022. Ou cerca 36 mil dólares por família. De longe, os custos de saúde mais altos do mundo. Então, para quem não sabe, os Estados Unidos é o país que mais gasta, investe com saúde. Enquanto os Estados Unidos ocupam cerca do 40º lugar no mundo entre as nações com expectativa de vida. Então, isso realmente é um absurdo. Você é o país que mais gasta, você devia estar em primeiro lugar. Não, você está em 40º lugar. Opa. Em 40º lugar no ranking de país com melhor expectativa de vida. Isso é totalmente contraditório. Uma política de saúde fracassada traz você o quê? Muito dinheiro para a indústria de saúde das Big Pharmas. Tal como uma política externa fracassada se traduz em mega receitas do complexo industrial militar. O povo norte-americano raramente apoia as maquinações da política externa dos Estados Unidos, enquanto ocasionalmente ouve ver a verdade. As batalhas da América não são travadas por exigência popular, mas por decisões vindas de cima e acima dos governos formais. São necessárias medidas especiais para manter as pessoas afastadas da tomada de decisão. A primeira dessas medidas é a propaganda implacável, feita pelas, vocês sabem, né? Isso, aqueles que se vendem pela notícia. Exatamente. A serviço da agenda da batalha. George Orwell acertou em cheio no livro 1984, best-seller, quando o partido, subitamente transferiu o inimigo estrangeiro para a Eurásia, para a Lestásia, sem uma palavra de explicação. Os Estados Unidos essencialmente fazem a mesma coisa. Quem é o inimigo mais grave e terrível dos Estados Unidos? Ninguém sabe. Toda hora muda. Faça a sua escolha. De acordo com a temporada, Saddam, o Talibã, Hugo Chávez, Bashar al-Assad, ISIS, Al-Qaeda, vai mudando. O Gaddafi, agora é o Putin, né? Vai mudando, cada hora vai mudando. Hamas, todos desempenharam o papel de bigodinhos no propaganda dos Estados Unidos. O porta-voz da Casa Branca, o John Kirby, faz propaganda com um sorriso malicioso no rosto que ele não consegue esconder, dizendo assim, que trouxas.
Sinalizando que ele também sabe que o que está dizendo é ridículo, embora ligeiramente divertido. Ou seja, está zombando do povo americano, na cara dura, e do mundo inteiro. O senador Richard Blumenthal, aqui, defendeu a ajuda militar americana aos Zanti como dinheiro bem gasto, porque, presta atenção, aqui o senador Richard Blumenthal, aqui. Por quê? Sem uma única mulher ou homem em serviço americano, ferido ou perdido, de alguma forma não ocorreu ao bom senador poupar a vida dos zantianos. Já são 500 mil baixas, os zantianos que desencarnaram. A centenas de milhares numa batalha provocada pelos Estados Unidos sobre a expansão da NATO em direção ao urso. É tarefa urgente do povo americano rever a política externa dos Estados Unidos, que está tão quebrada, corrompida, enganosa, que está a enterrar o país em dívidas, ao mesmo tempo que empurra o mundo para mais perto do Armagedon, segundo ele, terceiro G. Essa visão deverá começar em 2024, rejeitando qualquer outro financiamento para a desastrosa batalha da Usantia, para os crimes de batalha em Israel e Gaza, pacificação e diplomacia, e não os gastos militares, são o caminho para uma política externa dos Estados Unidos no interesse do seu público. Por isso que o Partido Republicano está reconsiderando os chapéus brancos, porque simplesmente isso é insustentável. Então, como havia dito, o Benjamin Fonforte, para quem tem dúvida, isso é um fato. Os Estados Unidos têm sido responsáveis pela maioria das crises do mundo e os conflitos mundiais. Isso é fato, inquestionável. Muito bem. A proposta dos chapéus brancos, presta atenção, apela à substituição do Conselho de Segurança da ONU por um grupo que represente 7 círculos eleitorais. Seria muito mais justo. Porque imaginem vocês, meus amigos, 89% da população do mundo decide uma coisa. Aí vem os Estados Unidos com direito de veto e simplesmente muda tudo. Quer dizer, todos os países do mundo não importa o que eles decidiram. Não importa o voto deles. Um só veta tudo. Aí chamam isso de Conselho de Nações. É óbvio que não. Isso é o quê? Isso aí é uma mentira, uma farsa. Realmente não cumpre a sua atribuição. Esses são África, América, China, Leste Asiático, incluindo a China, Europa, incluindo o urso, Índia e o mundo muçulmano. As decisões que afetam todo o planeta serão tomadas por maioria de votos. E deveria ser assim. O poder de veto é eliminado ao município que proferiu o veto. Assim, por exemplo, se a maioria votar para tornar os carros elétricos obrigatórios, as regiões que ainda querem usar carros a gasolina poderão continuar a fazê-lo. Então vai ser obrigado. Vai ser por imposição. Vai ser por bom senso, por consenso geral. E mesmo os países que, olha, eu não concordo com isso, têm soberania de fazer o que bem entender. Esse será o novo modelo. E falando nisso, Russia Today. A batalha em Gaza deve acabar. Deve acabar. A batalha em Gaza deve acabar com a ONU. Isso mesmo. A comunidade internacional deve usar toda a sua influência para acabar com a batalha em Gaza, diz sexta-feira o secretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths. A hostilidade que durou 90 dias tornaram o enclave palestino inabitável e o povo Gaza enfrenta ameaças diárias à sua própria existência, acrescentou. Não tem que acabar isso daí. Tem que acabar, mas não pode fazer nada, fica com as mãos atadas. Por quê? Por causa que um país isolado tem direito de veto. Ou seja, ele fala e todo mundo tem que acatar. Mesmo que a maioria seja contra. Quer dizer, isso não é nada democrático. O responsável da ONU lembrou que dezenas de milhares de palestinos foram desencarnados ou feridos enquanto as áreas para onde foram orientados a deslocar-se por segurança foram bombardeadas, sublinhando que tudo isso acontece enquanto o mundo observa Gaza. Mostra-nos pior da humanidade, disse Griffith, observando que a violência não pode resolver as diferenças. Com o mundo em crise, a ONU fecha sede temporária por falta de dinheiro. Isso mesmo. Com o mundo em crise, a ONU fecha a sede temporariamente, sua sede foi fechada por falta de recursos. A sede da ONU em Genebra fechará suas portas de forma temporária por falta de dinheiro, devido a atraso nos pagamentos das contribuições que governos precisam fazer para a entidade. A gente sabe que a ONU vive de doações dos governos, de todos os seus membros, e simplesmente eles estão dando calote. Olha só, meus amigos, não estão dando contribuição mensal para sustentar essa entidade internacional. A medida começa a valer a partir do dia 20 de dezembro, com o prédio sem receber funcionários. Isso já aconteceu aqui, até o dia 7 de janeiro de 2024. A decisão anunciada em um círculo, em uma circular entre funcionários, revela a dimensão da crise que abala a instituição, já criticada por seus imobilismos durante a Batalha de Gaza, os Antia, Iêmen e tantos outros lugares. Ou seja, as pessoas não estão mais acreditando, meus amigos, não é questão de falta de dinheiro. É que simplesmente os países estão percebendo que essa instituição não está cumprindo mais com o seu papel, não está cumprindo com a sua atribuição. E qual é a atribuição da ONU? Garantir a paz e a segurança entre as nações. E, infelizmente, está falhando miseravelmente nesse propósito, porque esta é a finalidade da criação da ONU.
Aí o país começa a pensar, poxa, a gente está criando, a gente mantém essa entidade para garantir a paz e a segurança internacional? Para quê? Para nada, porque isso aí simplesmente se tornou disfuncional. Um interrênio. Essa é a verdade. Então simplesmente não estão mais contribuindo. Isso aqui já é o prelúdio da falência dessa instituição. E como o Benjamin Fulford bem disse, será substituído. Outra proposta pela tomada das partes funcionais do Banco Mundial, FMI, BIS, etc., e suas incorporações numa futura organização de planejamento com um orçamento anual multimilionário. Não será uma comissão central de planejamento de estilo marxista, uma vez que os projetos reais serão submetidos a concursos competitivos pelo setor privado. Essa seria toda uma reformulação. Outra proposta é iniciar um novo século com uma anistia capital. Essa será uma anulação única de todas as dívidas, tanto privadas quanto públicas, bem como uma redistribuição única de ativos. Haverá também uma anistia para a maioria das pessoas que cumprem apenas de prisão. Isso tudo está sendo discutido, tá, meus amigos? Então, como essa instituição, o mundo se tornou disfuncional, eles já estão se reunindo para tentar reorganizar o mundo, dando novo caminho, um novo rumo, uma alternativa. E estão discutindo como isso vai acontecer na área de economia, na área da sociedade, em todos os setores sociais, inclusive com as entregas das tecnologias. Então, vários países e líderes da aliança estão conversando, dialogando, tentando entrar num consenso geral de como será essas mudanças. Muito bem. Próximo. A verdadeira questão é como fazemos essa transição. Porque será uma verdadeira transição. Você vai mudar de um sistema para outro sistema totalmente diferente. Estão atualmente em curso conversações de alto nível para resolver exatamente esta questão. Na semana passada, um representante da família, como os escuros gostam de chamar, afirma ser o novo M1, cara do fluxo de caixa. Contatou os chapéus brancos e ofereceu apoio à futura agência de planejamento. A única coisa que você recebe em troca é que você não será desencarnado. Os chapéus brancos aguardam agora uma confirmação semelhante desta proposta. Então, muitos escuros já estão tentando negociar a sua rendição com a Aliança da Terra, segundo o Fulford. Só que, no entanto, eles querem algumas exigências, falam, não tem exigência nenhuma, você não vai ganhar nada. A única coisa que você vai ganhar é que você vai permanecer encarnado na Terra. E fique feliz, viu? E fique muito feliz que esse vai ser essa será a sua retribuição pelos seus atos, pelos seus serviços prestados. Muito bem. Claro que existem outras partes interessadas, que têm as suas próprias agendas para tratar, independente de como vão as negociações com a família. Muito bem, deixa eu retornar a espaçonave, retornando a espaçonave. Meus amigos, a atualização do Benjamin Ford é bastante extensa, eu acho que eu estou na metade, dá uma olhadinha aqui. Devo estar na metade, dá uma olhada aqui. Número 9, tem bastante ainda, tem mais. Acho que eu mostrei apenas um terço da atualização, acho que foi apenas um terço, tudo bem. Na próxima quinta-feira, nós daremos continuidade, porque são muitos detalhes. É uma construção lógica. O que nós estamos fazendo aqui, meus amigos, é construindo algo lógico, através de várias peças diferentes que se encaixam perfeitamente. Então isso é uma construção que é feita, tanto na geopolítica quanto na exopolítica, é assim que é feito. É uma questão técnica, ok? De critérios rígidos. Não é achismo, não é o disse que disse. É uma construção através de vários dados diferentes. Tá ok, meus amigos? Muito bem. Tem pessoas que ficam dizendo o seguinte, meus amigos, presta atenção. Com relação a certos países que são déspotas, como você, por exemplo, o Dragão, vamos entender o seguinte, nós estamos numa guerra. Eu vou ter que repetir isso. Quando teve o segundo confronto mundial, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, né, grande parte da Europa, Estados Unidos, se uniram a quem? A União Soviética contra um inimigo comum. E quem era esse inimigo comum? O Bigodinho, da Alemanha. Então, numa batalha, você tem que juntar aliados, independente da sua posição ideológica e política. Deu para compreender? Só que não é uma brincadeira. Nós estamos lutando contra os globalistas, que são piores que o Bigodinho, 1000 vezes. O Bigodinho é um santo perto deles. Tá? É isso mesmo, as pessoas não entendem a dimensão disso. Aí ficam dizendo, mas o Dragão, a questão da China, etc. Meus amigos, numa batalha você precisa de aliados. Quanto mais aliados você tiver, melhor. Acho que as pessoas não entendem ainda a proporção disso, a dimensão do que nós estamos vivenciando, e vem com esse tipo de narrativa. Essa que é a verdade, eu tô vendo aqui nos comentários, não tem cabimento um negócio desse. Porque veja o seguinte, é muito melhor a China, apesar de ser um regime déspota, estar ao lado da aliança, do que eles estivessem do lado de lá. Porque se eles estivessem do lado de lá, junto com o Jorge Soros, junto com o grupo, com o Fórum de Davos, nós estaríamos lascados.
Quem mudou o jogo, meus amigos, de verdade, foi a partir do momento que a China, que é um poder, que é um império comercial, simplesmente se voltou contra os globalistas. Isso foi um divisor de águas a nível internacional. Então a pessoa que fala isso não entende nada de geopolítica. Absolutamente nada. Acho que isso aqui é uma brincadeira, é um jogo de valores. Meus amigos, o valor aqui, nós estamos lutando pela sobrevivência. Nós estamos lutando para derrubar os escuros que dominam o mundo há milhares e milhares de anos. E a pessoa vem com questão de ética, pseudo-ética. Numa batalha, você precisa de aliados. Depois que isso tudo acabar, podem ter certeza que existem muitos chapéus brancos dentro da China, do próprio Xichao, porque na verdade a China são dois governos. Existe um governo ideológico, com muitos ainda que fazem parte dos globalistas, e existem aqueles que estão lutando pelo planeta Terra. Agora, quando tudo isso acabar, pode ter certeza que esse país vai sofrer uma nova perestroika, como aconteceu com a União Soviética, vai ser reformulado, e todas as ideologias vão cair. Então, sinceramente, isto é um fato menor. Meus amigos, entendam que todos os regimes, capitalismo, conservadorismo, comunismo, socialismo, todos os ismos vão deixar de existir no novo mundo. Entenda isso, todos os ismos vão ser coisa do passado. Então o que importa agora, o Putin tem essa visão. Por isso que o Putin não é engessado a ismos, a esse conceito de direita e de esquerda. Meus amigos, o Putin é o único presidente do mundo que tem adesão do maior partido de direita da Rússia, assim como o maior partido de esquerda. Então ele não está engessado a ideologias. Tanto é que tem pessoas que acham que ele é de extrema direita e outros dizem que ele é comunista. Eu acho que o Putin deve ficar assim, olhando para o espelho e falar, eu acho que eu tenho crise de identidade. O que será que eu sou? Então a pessoa tem que ter uma visão muito mais abrangente das coisas, antes de falar, antes de dar opinião. Tem que entender o contexto geral. Porque senão, infelizmente, você poderá... como que eu posso dizer isso de uma forma elegante? Você poderá falar coisas incorretas. Entendeu? Muito bem. Gratidão, não factíveis. Gratidão, gratidão e até quinta-feira.